Vamos lá, atividade de terceiro ano do ensino médio, Sociologia. Aqui o tema será o mundo do trabalho, questão do trabalho em sociedade, trabalho em Emile Durkheim. Vamos lá, questão número 1. Os conceitos de divisão funcional e solidariedade orgânica e solidariedade mecânica são importantes para entendermos o trabalho na sociedade capitalista. A solidariedade mecânica pode ocorrer nas... Bom, então aqui está sendo discutida os dois conceitos importantes, solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, de Emile Durkheim. Ele vai dizer o seguinte, que a mecânica ela vai ocorrer sempre nas sociedades mais simples, ou sociedades dos povos nativos, ou dos povos os quais não tem tanta divisão de trabalho, tanta especialização de trabalho. Então, é a primeira, sociedade simples. Questão número 2. Nas sociedades grega e romana, era a mão de obra escrava que garantia produção suficiente para suprir as necessidades da população. Os escravos nessas sociedades eram basicamente prisioneiros das conquistas e das guerras. Existiam, entretanto, trabalhadores livres, como os meeiros, os senhores e proprietários, e aí vai lá. Bom, foi tirada de um livro, na Sociologia para o Ensino Médio. Assim, é possível dizer que nesse período o trabalho... Então ele está falando o quê? A sociedade grega e romana, lá atrás, tinha escravo. Então a gente já pode fazer um recorte histórico aí da antiguidade. Esse trabalho nesse momento de escravidão lá na sociedade grega e romana, ele era valorizado independente das funções exercidas? Não. Era valorizado, entretanto, havia hierarquia entre trabalhador livre e escravo? Não. Não era valorizado, não sendo o elemento mais importante para orientar as relações sociais. Foi sempre muito valorizado na Europa Ocidental na Antiguidade, da Antiguidade até o fim da Idade Média. Então não, aqui vai ser a letra C. Okay? O trabalho, o labor, a labuta, não era valorizado nessas sociedades, sobretudo nesse período de escravidão. Número 3. Leia as frases abaixo sobre estratificação social nas diversas sociedades e responda assinalando V para verdadeiro e F para falso. Na sociedade feudal havia aqueles que viviam do trabalho dos outros. Havia também aqueles que trabalhavam como os servos, os camponeses livres e os aldeões. Bom, aqui havia um pouquinho a distinção em relação ao trabalho no período da sociedade feudal. Verdadeiro. Na sociedade moderna, os artesãos continuaram sendo donos dos meios de produção, seus instrumentos e matéria-prima. Não, porque na sociedade moderna, basicamente, aquele tipo de trabalho de artesanato, no qual ele era dono de todos os seus meios de produção, das suas ferramentas, ele criava, ele promovia as suas funções, as suas atividades, por conta de um ofício exercido dentro da sua própria oficina, no qual ele era mestre e tal. Isso não se faz dessa maneira mais. Na sociedade capitalista, o trabalhador estava livre, mas trabalhava mais horas do que antes. Então, essa é verdadeira. Ele estava livre, mas realmente ele trabalhava mais horas do que antes, porque ele trabalhava no tempo da máquina, a partir da produção industrial, no capitalismo. Então era diferente da jornada de trabalho que se tinha no mundo agrário, no mundo feudal, a partir da produção nos feudos. Número 4. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o autor da sociologia que teorizou sobre a importância da divisão social do trabalho para gerar solidariedade na sociedade capitalista. Então vários autores teorizaram sobre a questão, sobre instituições sociais, sobre trabalho, sobre várias coisas, sobretudo na sociedade moderna capitalista. Só qual deles falou que a divisão de trabalho é importante para gerar solidariedade? Então aqui a gente consegue verificar quem leu o conteúdo, quem ouviu o podcast, vai lembrar que foi Emile Durkheim. Então Emile Durkheim ele vai dizer um pouquinho sobre essa questão da solidariedade. Karl Marx não disse isso, Pierre Bourdieu não, Max Weber não e Margaret Mead não. Letra A. 5 e última questão. A divisão social do trabalho é realizada no processo de desenvolvimento das sociedades.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o critério de divisão de trabalho nas primeiras sociedades e em sociedades tribais. Bom, então aqui ele está chamando a atenção para a questão do trabalho em algumas sociedades, nas primeiras sociedades. Vamos lá, a primeira frase. Um sistema de divisão fordista-taylorista baseado na administração racional do trabalho. Aqui está tratando do Fordismo, né, do modo de produção capitalista, sobretudo a divisão funcional das etapas de trabalho na modernidade e nas indústrias. Não, aqui não está dizendo isso. O enunciado da questão não diz sobre isso. Um sistema baseado na divisão sexual de tarefas. Essa, a divisão social de trabalho, né, nas primeiras sociedades, basicamente era sexual. Cabia aos homens algumas atividades, cabia às mulheres outras atividades. A outra, um sistema baseado na divisão funcional entre trabalhos manuais e trabalhos intelectuais. Não, porque havia uma mistura aqui. A última frase, um sistema de reciprocidade, de um lado os chefes municipais e os coronéis, de outro lado os poceiros. Não, aqui está falando sobretudo num modelo de patriarcado, de mandonismo agrário, que não tem nada a ver com o enunciado da questão. Então, é um sistema baseado na divisão sexual de tarefas. Beleza, essa foi mais uma correção. Se atente para as correções, para o conteúdo. E até a próxima. Valeu, abraço. I'm just sitting here. I got time.